Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Luciano Mello, do canal Luciano Tricolor, né? Para mais um vídeo aí, nesse pós-jogo de Vitória 0, Fluminense 1, gol de Hércules lá no Barradão, né? Uma vitória importantíssima fora de casa, já que o Fluminense há um bom tempo não consegue nem ganhar em casa, né? Pelo brasileiro, quanto mais fora. Conseguiu uma grande vitória, né? Independente das ideias que a maioria, né, de nós torcedores tricolores não concordamos com as ideias do treinador, mas conseguiu uma grande vitória, né? Por que falo isso? Porque o time do Vitória é muito nivelado por baixo. Aliás, ultimamente temos pego muitos times, né, que o Fluminense, como falei em vídeos anteriores, poderiam ter ganho 3 pontos em todos os últimos jogos disputados. Há mais ou menos 4 ou 5 jogos contra a Bahia, contra o Lanús no último jogo, contra o Bragantino, né? Contra o Corinthians. São times que o Fluminense, com 50% de imposição, querendo ganhar, conseguiria. Hoje não teve, né, aquela vontade de ganhar, porque também o treinador fez de tudo para tentar empatar o jogo, mas conseguiu os 3 pontos, né? Muito na conta do nosso grande arqueiro Fábio, aos 44 anos, muito na conta desse goleiro, que, se por um acaso a gente contratasse o Lucas Arcanjo na janela, acho que foi no começo do ano, não me recordo, para ser o reserva do Fábio, vai que nesse jogo ele está, não pegaria as bolas que o Fábio pegou. Mas a gente tem um goleiro muito bom, né, em quem a gente pode confiar. Mas vamos aí debater muito esse jogo aí, mas passando para lembrar, se inscreve no canal, deixa o teu like, ative o sininho das notificações, né? Compartilha esse vídeo para mais amigos aí e deixa o teu comentário, deixa a tua opinião, né? Então, o Fluminense conseguiu essa grande vitória em jogo em que esperávamos, né, alguns jogadores que o Renato falou, né, que não tinham condições, estava preparando, como não tem condições num jogo, no outro, 3 dias após, os garotos têm condição de jogo. Fica complicado de entender isso, né, meus amigos? Eu não sei por que ele se enrola nas próprias palavras, né? Fazer o quê? Né? O Fluminense começou, né? Começou o jogo. Vamos lá. O Fluminense começou o jogo com Fábio no gol, Guga na lateral direita, Ignacio, Igor Rabelo e Gabriel Fuentes, Otávio, Hércules e Lima, Canóbio, Kevin Serna e Germancano. Esse foi o time inicial do Fluminense, né? Mas durante a partida foi feita algumas substituições, inclusive durante o primeiro tempo, né? Durante o primeiro tempo teve algumas substituições, teve gol ainda no primeiro tempo, né? E teve expulsão, 2 expulsões no primeiro tempo. Logo aos 1 minuto de jogo, meus amigos, o meio-campo Dudu, né, faz uma falta dura no Lima, recebe cartão amarelo. 1 minuto de jogo, o Lima recebe cartão amarelo. E aí, aos 25 minutos, o Dudu, né,
dá uma entrada no Canóbio e leva o cartão vermelho e é expulso aos 25 minutos da primeira etapa. Fluminense aí, né, a partir dos 25 minutos, com um jogador a mais. Né? Com um jogador a mais, o Fluminense vai e aos 32 minutos, né, o Lima, que estava sentindo a entrada no começo do jogo, dá a vaga a Joaquim Lavega, que até jogos passados não tinha condições, estava sendo preparado há mais de 6 meses, que eu não estou entendendo essa preparação toda dele, entrou no lugar do Lima, aos 32 minutos. E o Lescano no lugar do Kevin Serna. Por que será que aos 32 minutos do primeiro tempo entraram esses dois jogadores? Lavega? Não entrou o Keno? Não entrou o Santi Moreno? Por que será que entrou o Lavega e o Lescano? Será se porque a torcida, né, e os nossos amigos da mídia independente sempre pediram esses dois jogadores? Que até então não tiveram nenhum minuto de oportunidade com o senhor Renato Gaúcho no time. E vou falar a vocês, meus amigos. Os garotos entraram bem. Entraram bem aos 37 minutos. O Hércules recebe do Fuente lá pela esquerda. Dá uma chapada na bola, faz 1-0 aos 37 do primeiro tempo. 1-0 Flusão, gol de Hércules, que estava bem na partida. Depois vou falar de cada jogador individualmente, né? Aos 44, o zagueiro Igor Rabelo tenta um carrinho frontal para impedir uma descida do ataque do Vitória e leva um cartão amarelo. E aos 48, ele é expulso. O mesmo zagueiro Igor Rabelo, que tinha tomado o cartão amarelo aos 44, aos 48 ele é expulso. Na minha opinião, injustamente, né? Mas sabemos como é que funciona a arbitragem, né? A arbitragem tem alguns erros que, pelo amor dos meus filhinhos, meus amigos, é difícil, às vezes, entender a cabeça desses árbitros. Mas fazer o quê, né? Interpretação, ficou no vermelho e ficamos com 10 jogadores também. Então terminamos a primeira etapa com 10 jogadores, né? Mas com o placar em vantagem de 1-0. Né? Mas aí, logo em seguida, meus amigos, por causa da desvantagem, né, no zagueiro, por causa dessa desvantagem de perder um zagueiro, tivemos que fazer uma substituição para o segundo tempo, né? No intervalo saiu o Lescano, que teve, vamos colocar, 32, 15 minutos de jogo, né? Mas não entendi a substituição, porque se você, mesmo que você esteja jogando fora, você vai recompor a sua zaga, beleza, mas você vai tirar o único homem de ligação que você tem para municiar um ataque com 3 atacantes? Quem vai municiar um ataque com 3 atacantes se você tem 2 jogadores? Um é o Otávio, de marcação, o outro era o Hércules, que é um jogador de condução, não é um jogador de armação, não é um jogador de lançamento, que coloca o jogador na cara do gol, os 3 atacantes. Então, na minha opinião, uma decisão equivocada do Renato em tirar o Lescano e colocar o Manuel. Colocar o Manuel, beleza, eu, na minha opinião, tiraria
o Germancano, porque é um centroavante que não segura a bola lá na frente, não faz um pivô, juntaria os dois pontas, deixava os dois trabalhando ali, revezando, né? O Canóbio com o Lavega, que entrou pela ponta esquerda, no lugar do Lima, né? O Lima saiu, entrou o Lavega. Lavega foi lá para a ponta esquerda. Só que no mesmo tempo saiu o Kevin Serna, que jogava lá na ponta esquerda, e entrou o Lescano, que veio fazer a do Lima aqui no meio. E aí, no intervalo, ele desfaz essa substituição, né? Que teria entrado o Lescano, ele tira o Lescano e coloca o Manuel. Recompor a zaga, mas coloca... Tira, né? Quer dizer, coloca não, ele recompõe a zaga colocando o Manuel e tira o único homem de ligação, que era o Lescano. E aí fica com 3 atacantes e 2 jogadores no meio-campo que não tem, né, aquela característica de dar um passe, de colocar um dos 3 atacantes na cara do gol. Fica complicado entender o pensamento do Renato. E aí ele me fala na coletiva que ele é pago para pensar. Ele é pago para pensar. Pensar o quê? Não que as minhas substituições também, eu tinha o Guga, que jogou lá na Argentina, eu tinha o Hércules, que jogou na Argentina, eu tinha o Canóbio, que jogou na Argentina. E aí, meus amigos, eu pergunto a vocês, meus amigos, se ele tinha esses 3 jogadores e ele vive falando que tem que rodar o elenco para descansar o elenco, por que ele colocou esses 3 jogadores em campo? E agora eu falo, o que o Guga, como ele destacou, que jogou na Argentina, tem acrescentado ao time? Ele tendo o Júlio Fidelis, que no pouco tempo que jogou em todos os jogos... Eu quero ouvir o teu comentário. Qual foi a partida, qual foi um passe horrível do Júlio Fidelis que ele deu? No pouco minuto que ele jogou hoje, meus amigos, pode colocar 5 a 10 partidas do Guga aí que não chega, não iguala ele. O Fluminense conseguiu umas 2 ou 3 investidas no segundo tempo. Com quem? Com o Júlio Fidelis pela direita. E o Guga faz o quê? Toda a jogada, todo o cruzamento estava saindo da lateral direita do Guga. E aí o senhor presidente do Fluminense me faz, né, mais uma gentileza. Renovar o contrato do senhor Guga. Tendo um garoto desse, Fidelis, no banco, como terceira opção. Isso é um absurdo. Ter um jogador desse como terceira opção. Não. Ele é para ser o reserva imediato do Samuel Xavier. Samuel Xavier não jogar, é o Fidelis. Porque também Samuel Xavier é um ótimo lateral, só que sofre com muitas contusões. E essa é a hora de oportunizar o Fidelis sempre que o Samuel Xavier não jogar. Que ótimo lateral, gente. Vai dar bom? Vai dar coisa boa no futuro? Não sabemos, mas temos que viver o presente, temos que viver quem está melhor. E quem está melhor, é claro que é o Fidelis, melhor que o Guga. 1000 vezes, 1 milhão de vezes. E aí o Renato me fala que tem 3 jogadores que ele tem que dar tempo. Não pode esforçar muito. Para que ele colocou em jogo hoje, se ele falando dos 3 jogadores? Não colocava nenhum dos 3 em campo. E outra, meus amigos, teve 10 dias após o jogo passado. 10 dias. Será que 10 dias ele não pode jogar um jogo,
né, como jogaram contra o Lanús, e jogar 3 dias após, não pode jogar outra partida? Vocês tiveram 10 dias de descanso? Então tem que contratar quantos jogadores que não pode jogar 2 partidas seguidas? Ele sempre vem com o mesmo discurso. Tenho que rodar o elenco, mas esse rodar o elenco é sempre as mesmas peças. E aí hoje, novamente, né, fez umas mexidas que não dá para entender. Ele tinha o John Kennedy. Ele aguentou o Germancano até o final do jogo, uma peça nula em campo. Sou fã do Germancano, mas temos que observar, temos que ser justos que ultimamente, para mim, ele é a terceira opção. A segunda opção, o Everaldo, e para mim a primeira opção tem que oportunizar o John Kennedy. E não adianta a gente querer falar se o jogador não joga, se o treinador não dá oportunidade para o jogador. E hoje era um jogo para ele, era um jogo para o Riquelme. E aí ele fala do Canóbio. Por que não botou o Riquelme? Não deixou o Canóbio no banco hoje, começava com o Riquelme. E aí? Por que não começou com o Bernal, o Otávio e o Lescano logo de cara? Não, teve que começar com o Lima. Por que não deixou o Serna de fora? Não botou o Lavega de cara? Mas eu acho, meus amigos, nessa ele se queimou bem, né? Com a entrada do Lavega, que o Lavega, vou falar a vocês, como esse jogador não tem oportunidade desse elenco para entrar nas partidas. Como? Me fala. Não consigo entender, não consegui e não consigo entender. O que o Soteldo faz para entrar em todas as partidas? Ainda bem que ele não foi relacionado hoje, né, não viajou, e aí o Fluminense, coincidência? Será? O Fluminense ganhou, sem o Soteldo. Será que o Lescano não merece mais chance? Será que o John Kennedy não merece mais chance? Será que o Riquelme não merece mais chance? Será que o Fidelis não tem que ser, no momento, o titular da lateral? O Fuentes está pessimamente mal. Será que o Wagner não teria como jogar? E contando mais uma vez, né? Como diz o Chapolin Colorado, não contavam com minha astúcia o nosso grande goleiro Fábio. Temos que ficar sempre contando com as astúcias do nosso goleirão Fábio. Porque se não é ele, muitos jogos de derrotas. Hoje, né, teve uma bola que ainda desviada, atacante do Vitória conseguiu chutar, ainda desviada, ele tirou um gol que seria certo, era gol, bola tinha endereço certo, ele foi lá. Será que esse jogo, se eles fazem aquele gol, será que seria empate? Ou poderíamos sofrer a derrota, uma virada? Mas graças ao nosso grande Fábio, conseguimos trazer o resultado de 3 pontos. E aí vou destacar a vocês, meus amigos, pontos positivos. Eu não vou falar do ponto positivo Fábio, porque o Fábio, isso é normal. Normal do Fábio, isso. Então o Fábio não é ponto positivo. É a normalidade dele fazer grandes defesas. Júlio Fidelis tem que ser titular. No momento, né? Sem o Samuel, tem que ser o titular. Tem que ser o titular.
O Lavega tem que ter mais oportunidade. O Lescano tem que ter mais oportunidade. Tem que parar com panelinha. Tem que parar com panelinha de Soteldo, de Lima. Tem que deixar o Germancano no banco. Tem que botar o John Kennedy para jogar. Tem que oportunizar. Tem que botar o Riquelme para jogar. Sabemos que temos jogadores com potencial. Mas eu não sei que ele parece que ele não quer colocar para não dar o braço a torcer. Que ele é o treinador e ele é pago para pensar, como ele falou na coletiva, eu sou pago para pensar e vocês não entendem o que eu penso. Não dá para entender o que ele pensa, porque ele falou que o Lavega e o Lescano não tinham, né, condições ainda de estar figurando no time, dando oportunidade. E aí os caras entram e dão conta do recado muito mais que outros que jogaram direto aí, que estão vindo jogando. E aí, como é que é conhecer o elenco desse jeito? Como é que é pensar? Ele é pago para pensar. Pensar em quê? Não entendi realmente esse pensamento do Renato. Se ele é pago para pensar, eu não consigo entender. Mas, né? Pelo menos tivemos uma vitória de 3 pontos, o que valeu, um ponto positivo, 3 pontos, para dar uma fugidazinha daquele retrovisor olhando ali para trás, beirando. Se o Vitória ganha, o Vitória fica a 3 pontos da gente, e o negócio ia ficar meio complicado. O psicológico ia ficar abalado, principalmente para o jogo de terça-feira, independente de ser outra competição. Mas o time não tem demonstrado um bom futebol, né? A não ser aquele jogo contra o Bahia, que amassou, mas parece que para o Renato 1-0 é goleada. E como ele falou outra vez hoje, novamente, soubemos sofrer. São palavras do Renato que eu não consigo entender. Soubemos sofrer. Jogadores desgastados, que jogaram uma partida, tão desgastados. Depois de 10 dias, jogaram uma partida, tão desgastados. Então não pode ser jogador de futebol. Fica complicado entender o pensamento do Renato e as suas palavras nas coletivas. As coletivas do Renato estão cada vez piores. Mas tem que agradecer por 3 pontos e na terça-feira, Renato, vamos para cima com tudo. Vamos para cima com tudo. E não tem essa, Renato, de meter 1-0 e querer ficar se defendendo. É 1, é 2, é 3, é 4 e vamos para cima. Vamos pressionar. Vamos pressionar, Renato. Vamos ganhar esse jogo e convencer. Convencer. Os adversários têm que olhar para o Fluminense e ter medo de enfrentar o Fluminense, ficar receoso. Não é você olhar o outro time e querer colocar zagueiro e querer colocar meio campo para se defender, cabeça de área. Não. Os outros times têm que olhar para o Fluminense e ver que o Fluminense, saber que o Fluminense é gigante e tem que jogar com cautela contra o Fluminense, que sabe que se bobear o Fluminense, ó. É isso que tem que ser. Para frente, Fluminense. Saudações tricolores. Se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho das notificações. Deixa o teu comentário. Compartilhe esse vídeo para mais amigos aí. Dá uma moral aí ao seu colega, ao seu amigo, Luciano Tricolor, né? Vamos que vamos. Mais uma vitória na terça-feira, rumo à semifinal. E vamos que vamos para mais uma vitória. Claro, contamos com a sua colaboração, Renato Gaúcho. Vamos que vamos. Saudações tricolores. Se inscreve no canal para ficar legal.